bem, gente. Então, nosso vídeo, né, sobre a aula de tempestividade. Conforme combinado, eu posto o material escrito e gravo os vídeos para vocês, vídeos com um tempo bem razoável, bem agradável para vocês. A nossa aula de hoje é sobre tempestividade, cujo material eu já postei para vocês, eu já falei para vocês que é um material exclusivo para essas aulas, né, porque é um material, digamos assim, mais didático, mais ilustrado, para ficar mais agradável a leitura de vocês. Então, vamos falar sobre tempestividade. Nós estamos falando sobre juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade é um juízo pelo qual todos os recursos passam antes de ter o mérito julgado. Nesse juízo de admissibilidade, nós temos requisitos intrínsecos, que nós já vimos todos, o cabimento, a legitimidade, né? O interesse recursal e a inexistência de renúncia, desistência e aceitação. E nós temos que ver dentro do juízo de admissão os requisitos extrínsecos. Quais são? Tempestividade, preparo e regularidade formal. Tem um esqueminha que eu botei para vocês ali, né, inicial, que diz assim, ó, juízo de admissão, requisitos extrínsecos. Quais são? Tempestividade, preparo, regularidade formal. Nós vamos tratar hoje sobre o quê? Sobre a tempestividade. Tempestividade é um dos requisitos mais importantes, aliás, é aquele que o judiciário realmente ele não tem perdão se o advogado erra. O que é tempestividade? Tempestividade é a interposição do recurso dentro do prazo. O recurso não pode ser interposto fora do prazo, isso é meio óbvio, né? Mas o que é dentro do prazo? Dentro do prazo é até o último dia. Vejam, eu posso interpor um recurso antes de iniciar o prazo. Por exemplo, a sentença já está disponível na internet e eu já quero fazer o recurso. Eu posso fazer, interpor? Posso. Tá, mas o prazo nem começou, não tem problema. O que eu não posso é interpor o recurso depois que acaba o prazo. Isso eu não posso, porque daí ele vai ser intempestivo. E sendo intempestivo, ele não vai ser julgado, porque ele vai ser inadmitido, ele vai ser não conhecido. Então, o que é tempestividade? A interposição do recurso dentro do prazo. Vejam, importante que vocês saibam, né, que o novo CPC ele buscou simplificar a questão dos prazos. Então, ele foi lá e disse assim, ó, os recursos que estão no CPC, eles têm um prazo de 15 dias, exceto embargos declaratórios, que tem um prazo de apenas 5 dias. Depois, quando a gente chegar na aula de embargos declaratórios, eu vou explicar para vocês por que essa diferença. Então, os recursos que estão no CPC, quais sejam? Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, né? Agravo em recurso especial, agravo em recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência. Esses recursos, eles têm prazo de 15 dias. Que são os 994, conforme o material que eu fiz para vocês. Os embargos declaratórios têm 5 dias. Vejam, tem que ter atenção que existem recursos que estão fora do CPC, como, por exemplo, só por exemplo, o recurso inominado lá do JEC, né, do Juizado Especial, que é um recurso que tem um prazo de apenas 10 dias. Tá, mas você não falou que eram 15? 15 os que estão no CPC. Aquele lá tem 10. E os embargos declaratórios têm 5. Então, os recursos do artigo 994 do CPC tem 15 dias, exceto declaratórios, que tem apenas 5 dias. Bom, sem o prazo dos recursos. Muito bem. Eu não posso esquecer que existem pessoas que têm prazos diferenciados para recorrer. Na verdade, quando a gente fala de tempestividade, é uma grande retomada ao TGP, a Teoria Geral do Processo, porque lá vocês aprendem a contar prazos, vocês aprendem que tem prazos diferenciados, mas ainda assim, vamos recapitular. Quem tem prazos diferenciados? Quem tem prazo dobrado? Fiz um esqueminha para vocês ali, um quadrinho. A Fazenda Pública. Quem é a Fazenda Pública? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias públicas, as fundações públicas, né, com digamos, exercício da função pública. Esse tem prazo dobrado em tudo no processo, para recorrer, para fazer contrarrazões e resposta do recurso, para contestar o prazo em dobro para tudo. O Ministério Público também tem prazo em dobro, está ali no nosso quadradinho, né? Lá no nosso quadrinho diz, MP tem prazo em dobro, para recorrer como parte ou como fiscal da lei. Em qualquer ato do processo, ele tem prazo em dobro. Defensoria Pública também tem prazo em dobro, que é muito justo pelo excesso de demanda que tem. Tem prazo em dobro para recorrer, tem prazo em dobro para peticionar, para responder recurso. Qualquer das defensorias, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual, né? Tanto faz. Então, a que trabalha com a Justiça Federal, que é a DPU, ou com a Justiça Estadual. Também os chamados escritórios de faculdade. O que são os escritórios de faculdade? São esses serviços dentro das faculdades que eles são, na verdade, criados para fazer atendimento à população, né, população, digamos, mais carente,
e é prestado através de alunos orientados por professores. Na PUC nós temos o SAJUG, né? Então, esses escritórios, eles atuam como se fosse uma defensoria, a razão pela qual eles ganharam com o novo CPC prazo em dobro para tudo. Então, recurso em prazo em dobro, responder recurso, tudo prazo em dobro. Também existem os chamados conveniados com a Defensoria Pública. Quem são os conveniados com a Defensoria Pública? Os conveniados com a Defensoria Pública são, né, aqueles que exercem a função da Defensoria Pública na falta de. Existem locais que não têm defensores públicos ou em número suficiente. Então, o juiz faz o quê? Ele nomeia advogados para exercer essa função. Então, esses advogados atuam como se, né, fossem defensores públicos. São chamados advogados dativos. Vejam, esses também têm prazo, né, em dobro para tudo. E o cuidado que a gente tem que ter é com o último caso, que são os litisconsortes com advogados diferentes, né, de escritórios diferentes. Se eu tenho 2 autores e eles têm advogados diferentes, eles têm prazo em dobro, mas somente em processo físico. Em processo eletrônico não dobra o prazo. Vejam, a Fazenda Pública, o MP, a Defensoria Pública, escritório de faculdade, os conveniados com a Defensoria Pública, esses têm prazo em dobro. Processo físico, processo eletrônico. Mas os litisconsortes com advogados diferentes, não. Eles só têm prazo em dobro quando for processo físico e se tiverem, né, advogados diversos. Processo eletrônico, eles vão ter o prazo simples mesmo tendo advogados diversos. E por que isso? Vocês devem ter aprendido lá no TGP que a razão é que por que eles tinham o prazo dobrado, né, e eles têm no processo físico? Porque eles têm direito de pegar a carga do processo. Então, como é que com advogados diferentes, se, por exemplo, 2 autores têm que apelar, são advogados diferentes, como é que os advogados vão ter carga do processo? Não tem como. Já o eletrônico não existe carga do processo. Então, esse é um diferencial. Então, vamos cuidar, né, com essa questão aí, isso é artigo 219 do CPC. Então, nós sabemos o prazo dos recursos e sabemos quem tem prazos diferenciados. Vejam, as regras para contagem do prazo recursal são as mesmas do TGP. O prazo começa sempre no primeiro dia útil seguinte. Chamo a atenção de vocês que o que se considera hoje dia útil seguinte? Bom, dia útil seguinte, nós consideramos que nós não podemos, né, contar aqueles dias considerados não úteis. Quais são os não úteis? Sábado, domingo, feriado, dia sem expediente forense. Por exemplo, se vocês olharem agora, nós estamos aí sem expediente forense. E aqueles dias que o expediente forense ele é reduzido, ou porque começa mais tarde, ou porque termina mais cedo. Depois eu até vou comentar num exercício uma peculiaridade aqui do nosso estado, que é bom que vocês estejam atentos. Então, vejam, o meu prazo começa sempre no primeiro dia útil seguinte. Vejam, meu prazo começou a contar. O que acontece? Eu só conto em dias úteis. Isso vocês aprenderam no TGP. Tá, e quando é que meu prazo começa? O teu prazo começa dependendo da forma como eu tenho intimado. Se eu sou intimada em audiência, meu prazo começa no primeiro dia útil seguinte da audiência. Se eu sou intimada por nota de expediente, a nota de expediente ela é primeiro, né, disponibilizada, depois ela é publicada. Primeiro dia útil seguinte da publicação. Se, por exemplo, eu sou intimada por mandado, é o primeiro dia útil seguinte da juntada do mandado. E assim por diante, como aquelas regras de contagem de prazo que vocês aprenderam. Se, por exemplo, o advogado vai no balcão e ele é intimado no balcão, o prazo começa no primeiro dia útil seguinte. Por exemplo, uma coisa que vocês aprenderam lá no TGP. Hoje, quando o advogado faz a carga do processo, ele já está intimado. O prazo começa no primeiro dia útil seguinte ao momento que ele fez a carga. Então, as regras de contagem de prazo continuam as mesmas. Não muda em nada, conta-se dias úteis, né, primeiro dia útil seguinte, isso não se altera, né, não se altera. Uma observação que eu tenho que fazer para vocês e que já tem, assim, ó, inúmeras jurisprudências. Quando vocês estiverem contando prazo e tiver um feriado, e esse feriado for um feriado local, vocês têm que fazer um tópico na peça de vocês explicando esse feriado local. Isso está no artigo 1003 do CPC, sob pena de um recurso inadmitido. Por exemplo, em São Leopoldo, dia 25 de julho é dia do imigrante. Então é feriado em São Leopoldo. Eu quero fazer um agravo para o TJ. Vocês vejam, aqui em Porto Alegre, onde fica o TJRS, não é feriado dia 25 de julho. Não é feriado. Eu tenho meu processo tramitando em São Leopoldo. Meu processo tramita em São Leopoldo. Então, se o feriado ele é em São Leopoldo, eu posso aproveitar esse feriado para fazer minha contagem de prazo? Posso. Se, por exemplo, a nota de expediente saiu no dia 22, o meu prazo começa 23, 24, 25 eu não conto se meu processo tramita em São Leopoldo? Não, porque lá é feriado.
Mas o recurso é para um local onde esse dia não é feriado. Então eu vou ter que abrir um tópico na minha peça e explicar sobre o feriado local, provando esse feriado local, conforme a lei tal, dia 25 de julho, dia do imigrante São Leopoldo. Aí você diz, mas que saco, como é que eu vou ter que saber, né, os feriados em todos os locais onde eu tenho processos? Olha, gente, na verdade não precisa fazer isso, é só vocês não se favorecerem do feriado local. É singelo isso. Agora, se eu quero colocar esse feriado para minha contagem de prazo, eu vou ter que abrir um tópico na peça fazendo isso. E é muito importante que vocês percebam que o prazo, a gente sempre releva a realidade do local onde está o processo. Se, por exemplo, vocês têm um processo em Porto Alegre, certo? Vocês têm processo em Porto Alegre. Aqui, dia 2 de fevereiro, é Navegantes e feriado. Vocês vão favorecer esse feriado. Mas se vocês têm um processo, por exemplo, em Viamão, 2 de fevereiro não é feriado. Consequentemente, vocês não podem contar como feriado lá em Viamão. Tá, mas e para onde eu vou recorrer? Bom, vou recorrer para o TJ. Aqui é feriado. Aí vocês contam. Então é sempre contar a realidade de onde está o processo para poder fazer essa questão de provar o feriado local. Então tem que abrir um tópico, tem que provar sob pena de inadmissão do recurso. Vou chamar a atenção de vocês para uma questão importante, né? Se o meu processo ele é físico, eu tenho que respeitar o horário do expediente forense. Ainda temos processos físicos na Justiça Estadual. Tá, e se é eletrônico, vocês não esqueçam que eu tenho até, né, a meia-noite para postar, então, o meu recurso. Você sabe que é que nem um Moodle. Fechou o tempo, fechou, não tem o que fazer. E cuidem, que é muito importante, sempre respeitar o horário, né, do local onde eu vou postar. Se, por exemplo, o meu recurso vai ser interposto lá no norte, existe uma diferença de fuso horário que às vezes é 1, 2 horas. Então, por exemplo, aqui são 23 horas, lá já é meia-noite. Né? Então, cuidado, porque eu tenho que respeitar sempre o horário do local onde está o processo. Então, são regras de TGP, né? Tirando essa questão de ter que provar o feriado local, que isso daí é um diferencial que tem, sob pena do meu recurso ser inadmitido. Claro, tá, mas se eu contei prazo e eu nem contei o feriado local porque eu sou uma pessoa que eu sou zelosa e eu quero fazer até antes do prazo. Bom, aí não tem que se preocupar com isso. Eu fiz para vocês ali sobre tempestividade, né, 3 exercícios para a gente ver se o conteúdo, né, ele fica assimilado. Então, no primeiro exercício, eu pergunto assim, qual o último dia para a parte apelar em processo que tramita em Porto Alegre, considerando que a parte foi intimada da nota expediente disponibilizada no dia 21/1. Nota disponibilizada. O que significa isso? Que no primeiro dia seguinte eu considero ela publicada. E o meu prazo começa apenas depois da publicação. Isso que é importante. Então, 21/1, ela foi disponibilizada. Depois, 22/1 publicada. E o prazo começa quando? 23/1. E aí que vocês só vão contar os chamados dias úteis. Vejam, eu pergunto assim, qual o último dia para apelar? A apelação tem um prazo de 15 dias. Se vocês contarem, então, disponibilizada 21, publicada 22, o prazo começa dia 23, o último dia, né, que vocês têm para fazer essa apelação vai ser dia 12/2. Né? Por quê? Porque eu desconto os dias não úteis, sábados, domingos, né? Feriados. Então, dia 12/2 de 2020. O segundo caso que eu coloquei para fazer bem variado para vocês foi qual o último dia para a parte agravo de instrumento 15 dias, considerando que foi intimada no balcão do cartório no dia 12/12 de 2019. E aí eu lembrei para vocês que do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro ocorreu suspensão de prazos. Quero que vocês não se preocupem com esse tipo de questão, porque eu, em provas minhas, eu não faço questão sobre contagem de prazo. Eu pergunto alguma coisa sobre prazo, umas coisas teóricas. Eu só estou fazendo esse exercício para vocês relembrarem, para vocês aplicarem isso no nosso conteúdo. Então, a parte foi intimada no balcão no dia 12. Quando é que começa o prazo? Dia 13. O que acontece? O prazo para de contar no dia 19, porque dia 20 já começa a suspensão de prazo. E só volta a contar o prazo, então, no dia 21, porque dia 20 de janeiro ainda é suspensão. Só volta a contar no 21. E aí, os dias que vocês gastaram antes de começar a suspensão, vocês vão ter que descontar para depois chegar e contar os 15 dias. Então, se vocês gastaram lá, vamos imaginar, 5 dias antes da suspensão, se vocês têm 15 para gravar, quando volta a contar o prazo lá no dia 21, vocês têm que descontar os dias gastos. A data final que nós achamos aqui foi dia 3/2. Vejam, aí eu vou ter que comentar com vocês uma grande
né, preocupação que eu tenho. O CPC diz que nenhum prazo começa ou termina, né, se o expediente forense for iniciado mais tarde, né, ou se ele terminar mais cedo. Se vocês olharem aqui no Rio Grande do Sul, Justiça Estadual, olhem bem, falando de processo físico, se vocês olharem bem, na segunda e sexta o expediente forense ele é anormal. Então, nenhum prazo terminaria ou começaria na segunda e na sexta de janeiro e fevereiro, que tem esse horário reduzido. Mas tem jurisprudência do nosso TJ, no sentido de que aqui no Rio Grande do Sul, nesse período de janeiro e fevereiro, não se aplica essa regra do 224, porque como esse é um prazo previsto numa portaria, isso não seria uma situação excepcional. Existem jurisprudências no sentido de que prorrogaria até o primeiro dia útil seguinte. Eu sempre digo, é melhor a gente ter mais cautela do que menos cautela. Então, aqui no Rio Grande do Sul nós temos esse problema. O horário reduzido da segunda e da sexta no período de janeiro e fevereiro, nós temos jurisprudência que eles dizem que não aceitam que o prazo seja protraído. Porque o CPC diz o quê? TGP isso. Que se o meu primeiro dia ou o meu último dia do prazo, primeiro e último, não que está no meio, se cair em dia que o expediente começa mais tarde ou termina mais cedo, prorroga para o primeiro dia seguinte. Mas aqui tem jurisprudência no sentido de não aceitar isso. Porque eles dizem que não é algo excepcional. A lei diz que prorroga. Então tem esse cuidado. Então a data 3/2, mas aí lembrando que existe jurisprudência que vão dizer que o último dia vai ser 3/2, porque isso é uma segunda-feira, portanto o expediente é reduzido. E tem jurisprudência que diz que isso prorroga para o primeiro dia seguinte. Na vida real, a gente faz sempre pela maior cautela. E o nosso último probleminha diz, qual o último dia para apresentar embargos declaratórios, de uma sentença proferida em audiência no dia 26 de fevereiro, Dia 26 de fevereiro. Porque eu tinha posto antes 25, mas daí era carnaval, eu resolvi, não, isso aqui eu acabei errando, mudei para vocês ali. Então eu terei já no exercício. 26 de fevereiro. Olha só, se eu sou intimada na audiência, o meu prazo começa no primeiro dia seguinte da audiência. São 5 dias que eu tenho. 5 dias. 5 dias vai ser no dia 4 de março. Tá? Porque embargos declaratórios são só 5 dias. Por isso que eu digo, às vezes a pessoa está numa audiência e não está atenta. Mas ela tem que estar atenta. Por quê? Porque eu tive, por exemplo, isso daqui até foi um caso que eu tive agora, há pouco mesmo, em fevereiro, que eu estava na audiência e o juiz proferiu sentença. E eu tive que fazer declaratórios e o meu prazo começou quando? No primeiro dia seguinte da audiência. Então são regras lá do TGP de contagem de prazo que eu não vou cobrar de vocês em prova nenhuma nem nada, exercícios de contagem de prazo, porque isso é TGP. Mas é bom que vocês relembrem como é que funciona, até porque isso daqui é para a vida. Então, vimos aqui o requisito de tempestividade e vocês sabem que vocês podem encaminhar perguntas, pelo próprio Moodle, nas mensagens, vocês podem encaminhar por WhatsApp, que vocês têm esse acesso. Eu já passei em sala de aula, que é o 991148966. Vocês têm o meu Facebook, que eu já recebi algumas perguntas em inbox, não tem problema nenhum. O e-mail é lloureiroc@hotmail.com, tem o Moodle. Então, vamos nos comunicando e espero que tenham relembrado o TGP e aplicado isso para os recursos. Muito obrigada.